Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Sábado, dia 13 de abril, acolhemos o Santo Evangelho de Deus, narrado para nós hoje por João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Naquele tempo, ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Jesus Cristo veio ao mundo para trazer a salvação à humanidade mergulhada no pecado e incapaz de ver-se livre sozinha desta situação. De nada adiantaria Jesus ter vindo para esta terra e submeter os seus filhos, os homens e as mulheres, ao julgamento e à condenação. De fato, não foi para isso que ele veio. A palavra de Deus é muito clara, Jesus veio para salvar. Então, o fato é, existia um pecado, o relacionamento com Deus estava rompido, mas o Filho de Deus quis pessoalmente reatar esta amizade com o Criador. E isto foi a missão de Jesus. O caminho da salvação, da parte nossa, Jesus que veio ao nosso encontro. E agora, a adesão à proposta de Jesus passa pela fé. Pela fé. Crer no Salvador. Crer, nesse caso, não se limita apenas a dizer: eu creio, falar com os lábios que Jesus salva, que Deus é bom. Mas crer significa que a gente participe de uma comunidade de fé, da igreja, que a gente escute a palavra de Deus, que a gente modele a nossa vida ao modo como Deus vive e como Ele deseja que vivam os seus filhos. Isso significa crer. Se não fizermos isso, pela natureza humana, seguindo os instintos, não tem outro caminho do que o egoísmo, porque é assim que a natureza humana, seguindo o seu trilho normal, nos leva. A fé autêntica é aquilo que Jesus pediu para os seus discípulos. Ouvimos hoje no Evangelho: eis que eles estavam navegando com o barco no mar, no meio da noite, da escuridão, e de repente começa um vento forte e o mar fica agitado. Nunca tinha ocorrido algo que eles viram diante deles. Alguém caminhando sobre a água, no meio da noite, da escuridão, quem sabe pelo fulgor, pelos relâmpagos, ao longe poderiam ver que alguém estava caminhando sobre as águas e tiveram medo, como todos nós teríamos medo. Mas Jesus diz para eles: "Sou eu, não tenhais medo." A fé, Jesus sempre coloca os discípulos diante de situações que eles precisam expressar a fé, que eles precisam ir para além da força que eles mesmos têm neles, ir para além do conhecimento que eles têm de tudo, para poder aderir
ao projeto de Deus, ao Deus que está ali na frente deles. Obrigado, Senhor, por ter nos dado esta grande dádiva do céu, que é o dom da fé. E o Senhor Deus abençoe a nós, os nossos passos no dia de hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.